estamos aqui, eu, o professor Olavo de Carvalho e o Leandro Ruschel, na casa aqui do professor, para gravarmos a nossa terceira parte do Papo que Bate com Bia Kicis, aqui hoje no dia 14 de setembro de 2015. Vamos continuar então a bater. Nosso negócio é bater, né, Leandro? Em quem que a gente vai bater agora? Não sei, eu acho que uma das coisas importantes do momento, né, com tanto alvo, é a gente concentrar esforços, né? E talvez até seja uma pergunta muito importante para o professor Olavo. O alvo ainda segue, né, sendo a Dilma nesse momento, ou tem alvos muito mais importantes? Não, pode pegar a Dilma primeiro, mas o alvo principal eu acho que é a classe política inteira. Porque você vê, durante 40 anos o pessoal, o PT e seus associados, desfrutaram do monopólio da informação e do monopólio das manifestações de rua. E do monopólio das eleições, só tinha partidos de esquerda. Então, o povo, por mais conservador que fosse, acabava votando na turma da esquerda, porque não havia outros candidatos. De repente a coisa começa a mudar, então nós temos que reconhecer, pessoal, todas as eleições desta para trás vão todas fraudadas porque você não tem acesso à informação. A simples ocultação do Foro de São Paulo. Toda a mídia brasileira escondeu o Foro de São Paulo durante 16 anos, negando sequer que existisse. Como é que você pode votar conscientemente se a informação básica é sonegada? Então, no fundo, todas as eleições foram fraudadas. Então, a classe política inteira é ilegítima. Nós temos que tirar e falar, agora vamos fazer a eleição direito, contando tudo para todo mundo, com todas as informações, daí eles escolhem o candidato. Não é isso? Por exemplo, essa história do Foro de São Paulo. O sujeito que pertenceu ao Foro de São Paulo, apoiou o Foro de São Paulo, isso tem que entrar no currículo dele, meu Deus do céu. E o pessoal tem que saber o que é Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é narcotráfico, gente. Foro de São Paulo é sequestro. Você lembra quando foi sequestrado o homem do Washington Oliveto e também o homem do Pão de Açúcar? Essa putada toda do PT e Partido Associado se juntou para ir lá pedir a libertação do sequestrador. É verdade. O pessoal já esqueceu isso aí. Verdade. Por quê? Porque o cara era do MIR chileno, que é membro do Foro de São Paulo. Então você tem aí uma rede de cumplicidades que facilita enormemente a ação de traficantes, sequestradores, contrabandistas. Já esqueceram a história do Fernandinho Beiramar, que contou que todo ano ele ia para o Líbano, comprava armas para o Líbano e trazia para trocar por cocaína da Farc, que ele distribuía no mercado nacional. Né? O que é isso? Era 1 tonelada de cocaína por ano que ele distribuía no mercado nacional. O sujeito ele contou isso na Colômbia, porque quando chegou no Brasil não perguntaram mais nada. Ninguém quer saber. E até hoje ele está quietinho, ninguém o incomoda com perguntas deselegantes. Então você tem um sistema de interproteção que é quase infalível, porque o nego faz o crime num país, ele é bem recebido e protegido no outro. A mesma coisa que aquele Marcola do PCC em São Paulo. Exatamente, a mesma coisa. Então nós estamos sendo governados por uma quadrilha de criminosos. Não é uma quadrilha comum, é uma quadrilha criminosa revolucionária, mas o comunismo sempre foi assim. Você não pode esquecer o que financiava o Partido Comunista da União Soviética antes da Revolução? Assalto a trens. Por que Stalin subiu na hierarquia do partido? Porque ele era o chefe da equipe que assaltava os trens. Era a fonte do dinheiro, pô. E daí que ele fez fama lá dentro. Sempre foi assim. E diziam que ele era o mais brutal, que matava, o que acontecia era o Ele não era o mais brutal, todos eram brutais. Lenin era tão brutal quanto ele. Entendeu? Os que vieram depois também são. Né? Agora, eu acho que o campeão ainda é o Mao Tse Tung. Você matar 70 milhões de pessoas no seu próprio país, em tempo de paz, olha, não é qualquer um que compete com isso, né? É ele, é o Pol Pot, né? É o próprio Fidel Castro, guardado as devidas proporções da população. Então, sempre foram assassinos, ladrões, contrabandistas, narcotraficantes. Né? Você vê aqui, a campanha que eles fazem há 40 anos em favor do consumo de drogas. E a droga tem uma função libertadora. Vai estar aí. A Roxane, minha esposa, era aluna do Mercadante, do Aloysio Mercadante. E ele disse, chegar na cátedra, na PUC, e dizia isso. A droga tem uma função libertadora. Né? Então, esse pessoal vive de promover tudo o que não presta e de ganhar dinheiro com isso e ganhar poder com isso. Né? E o tal do socialismo, quando vem, fala, não sabemos, não vai chegar nunca, não pode chegar. E se ele chegar, acabou a revolução. E daí vem o julgamento da revolução. Isso não pode. A revolução tem que ser a última e única instância julgadora de si própria.
Então, isso eu tenho explicado já em muitas aulas, aulas e artigos. Isso é a mecânica do movimento revolucionário. Né? Agora, professor, a gente já sabe que tem muitos alvos para bater, mas quem a gente deve apoiar no Brasil? Quem de fato está envolvido na defesa do Brasil e não está envolvido em querer manter as aparências? Só o próprio povo. Mas ninguém. Na classe política não tem ninguém. Né? Então, se você pegar toda a classe dominante, o estamento burocrático, como chamava o Raimundo Faoro, que são os donos do Estado, todos eles estão contra nós. Alguns não estão muito, estão só um pouquinho. Esses são os melhores. Né? Então pode ser que no Senado, na Câmara dos Deputados, tenha um ou dois caras, mas como classe, eles estão condenados. Como classe, eles são todos criminosos. E eles têm que ser varridos do mapa, têm que sair da vida pública, voltar para a vida privada ou para a privada e ficar lá mesmo. Né? Mas qualquer movimento precisa de certos líderes. Isso é um pensamento, né, que eu acho que afugenta um pouco as pessoas. A gente vê pessoas boas, mas fala assim, você tem intenção de se candidatar? A pessoa fala, Deus me livre de ser político, né? Então tem essa questão também, a gente vai precisar de novos políticos, né, professor? Eles já estão aparecendo, eles vão aparecer no curso do processo. Agora, não adianta aparecer os novos políticos se nós não mudarmos o próprio sistema eleitoral. Se nós jogarmos os novos políticos, nesse mesmo sistema, mesmo bem intencionados nesse sistema, não vai dar certo, não vão ser então, contaminados. Nós precisamos ter né? o voto distrital, precisamos ter a instituição do recall, quer dizer que se o deputado, o senador não age de acordo com a vontade dos seus eleitores, eles mesmos o tiram de lá. Se nós não tivermos esse sistema de controle retroativo, nós estamos liquidados. Nós botamos esses camaradas em Brasília, inacessíveis, incontroláveis, sem fiscalização nenhuma, para eles fazerem o que quiserem. O problema é que todo momento de mudança ele é complexo, porque uma mudança constitucional teria que ser votada pelos próprios políticos, que não estão interessados nas mudanças que nos interessam, que interessam ao povo. Não, nós temos que ter uma Constituição por aclamação popular. Por que tudo tem que ser feito pelo Congresso? Nós não reconhecemos mais o Congresso. Acabou. Está na Constituição, meu Deus do céu. É a vontade do povo, através de seus representantes, ou manifestar diretamente. Acabou, fim de papo. Seria uma nova constituinte, então. Não há autoridade superior à expressão direta da vontade popular. Não tem STF, não tem Congresso, não tem Força Armada, não tem ninguém. Toda essa gente é paga pelo povo, todos são empregados do povo e estão roubando. Todos eles. Quem não está roubando está ajudando a roubar. Então não reconhecer mais ninguém, não reconhecer mais as benditas instituições. O sujeito que diz que quer parar com a corrupção, mas temos que preservar as instituições, você já sabe que é preservar ele mesmo. Instituição significa o meu cu, preservar o meu cu acima de tudo. É só nisso que esse pessoal pensa. Então não podemos mais levar essa gente a sério. Nós temos que aproveitar que o povo tomou consciência disso, o povo não se sente representado por essa gente. Então, o que caiu? A Dilma? Não, caiu o sistema. Nós precisamos do outro, com eleições legítimas, com o voto distrital, com a instituição do recall, tá certo? E com todos os meios de você fiscalizar os políticos. Eu tenho a impressão, professor, que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente atacar mesmo a base, que é agora quem dá sustentação a esse governo, que a gente já conversou sobre isso, falou até que o diagnóstico estava certo, que são as oligarquias. Sem dúvida. Não adianta mais também. Como que a gente vai fazer? Porque a gente ouve, o senhor fala, tem que ir lá, tem que tomar o poder. Ok, mas como fazer isso? A gente precisa de uma estratégia. E a gente já chegou ao diagnóstico. Temos que atacar quem sustenta esse governo, Sim. as oligarquias. Os grandes grupos empresariais, os bancos e a mídia. É isso que sustenta. Eles estão lá reunidos neste momento para ver como salva a Dilma. É esta gente que está liquidando com o Brasil. São os maiores traidores da pátria. Então, eu digo, o que está havendo é realmente uma luta de classes. É nós contra os caras importantes, você está entendendo? Mas eles não aprendem, uma parte desse grupo de sustentação eram os próprios empreiteiros, que agora estão na cadeia. Sim, e mas eles continuam. Eu vou contar uma história para você. Em 93, eu fui contratado pela Odebrecht para investigar a CPI que estava havendo e contar para eles o que estava acontecendo e escrever um relatório. Eu fiz, escrevi, e a recomendação principal é assim, nunca se aproxime do PT. Isso vai destruir vocês. Eles, não, isso é teoria da conspiração, não há o menor perigo. Todos eles. No Brasil, o sujeito que ganha o dinheiro do pai, ele acha que ele é prêmio Nobel, ele acha que ele é Albert Einstein. Quando na verdade é um bando de analfabeto, de idiota. Ah, mas eu sou PhD por não sei o quê. O Brasil está repleto de PhD e analfabeto, meu Deus. Vocês não entenderam ainda.
Você tem que ver o conhecimento do sujeito não pelo título que ele tem, mas pelo acerto dos seus diagnósticos. É? Esse pessoal é incapaz de prever, sei lá, um jogo de futebol. Tudo que eles dizem que vai acontecer, acontece o contrário. Eles nunca acertam. E hoje o herdeiro do Odebrecht está preso. Pois é. Então, os milicos. Fiz 1000 conferências no Clube Militar, na Escola de Guerra Naval, Escola de Estado-Maior, dizendo esse negócio do Ministério da Defesa é um truque comunista para quebrar a sua espinha. Né? Aceita isso e você daqui a pouco estará batendo continência para agentes do Foro de São Paulo. Ah não, imagina, não há perigo, isso aí, senta com o leão é manso. Agora não está acontecendo? Exatamente igual. E foram submetidos a esta humilhação da passeata do desfile de 7 de setembro, que ficaram lá dançando funk para a dona, protegidos do povo por um muro e por um círculo de agitadores, terroristas que estavam lá tocando fogo em tudo para o pessoal não conseguir chegar lá. As Forças Armadas se degradaram, se prostituíram a esse ponto. Sendo que o decreto lá que foi assinado tirando os poderes dos chefes militares foi feito por uma secretária executiva que é casada com o número 2 do MST. Olha para quem vocês estão batendo continência. Hã? Olha para quem vocês estão se curvando. Eu disse que isso ia acontecer, meu Deus do céu. Não é por poderes preditivos. É o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou estudando isso há 50 anos, meu Deus do céu. Hã? Agora, mas chegou aqui o PhD e disse que não vai acontecer. Bom, tá bom, então siga o PhD. A bunda é sua, é. Então talvez a gente poderia mandar uma mensagem para esses grandes empresários. Por favor, vejam um exemplo dos seus colegas empreiteiros. Vocês todos terminarão na cadeia, postos lá pelos seus sócios. Exatamente como aconteceu com esse. E nós vamos trabalhar para isso. Os grupos, né, os movimentos que estão se unindo cada vez mais, para a gente montar estratégias, estudar, colher informações, nós vamos nos unir contra esses grandes empresários e contra todo mundo que estiver contra a gente, contra o povo brasileiro. Empresário, banqueiro, é um agente covarde. Hoje a gente pode convidá-los, né, Beatriz, a fazer o certo, por favor. Nós estamos fazendo isso. A gente está buscando. E tem aqueles que estão vindo para o nosso lado. Esses, claro, a gente quer com a gente. O problema são os que não vêm. Que ficam defendendo ainda a classe política, defendendo a Dilma, dizendo que a Dilma tem que ficar no poder, ou que o Lula tem que ficar, entendeu? Esses aí que a gente vai ter que atacar. Eu fico pensando, essas pessoas falam, não, vamos apoiar a Dilma para ela fazer reforma. Uma presidente que já não é respeitada por ninguém, nem dentro do partido, como é que vai fazer reforma? Como é que vai fazer alguma coisa? Eu não quero saber de reforma. Eles querem resolver tudo na base de conchavo de gabinete. Eles se escondem e ficam lá tramando. Agora, você veja, a burguesia, né, a burguesia nunca é classe dominante. O burguês é o porquinho que você engorda para comer no fim do ano. Todo mundo sabe disso. Quem manda é burocrata, meu Deus do céu. É quem faz a lei. O burguês faz o que o burocrata mandar e ainda agradece. Né? Então, olha, os burgueses, as Forças Armadas também é a mesma coisa. A Força Armada manda alguma coisa? Não, quem manda é o burocrata. O cara vai lá, bate continência e obedece a ordem. Então, o nosso problema é com a burocracia, é com o estamento burocrático. Esses são os donos do poder, meu Deus do céu. Tá entendendo? Quer dizer, o sujeito não precisa sequer ter o dinheiro próprio. Eu conheci um sujeito, um mega estelionatário, ele dizia o seguinte, eu nunca ando com dinheiro no bolso. A minha carteira tem pessoas. Você está entendendo? Então é assim. Que é mais ou menos o que o Lula disse quando era perguntado sobre o mensalão. Ah, isso é uma bobagem, o que importa é os relacionamentos. Mas é claro. Claro, o Lula alguma vez pagou para algum jantar dele? O judiciário, né, não mandava nada, as decisões judiciais não valiam nada, eram os relacionamentos ele disse isso que importavam. Tem uma história do Jânio Quadros que diz que ele estava fazendo um comício, eu não sei se a história é verdadeira, mas é verossímil. Estava fazendo um comício e daí alguém perguntou, mas, doutor Jânio, como é que o senhor subiu tanto na vida? Sim, o senhor que não era nada, era um pobretão. Ele disse, pensou um pouco, disse, alguém aí tem um cigarro? Pareceu 50 maços de cigarro. Ele disse, foi assim. Tá entendendo? Quer dizer, o nego começa a subir e transforma a fama num instrumento de extorsão. Não é isso? Eu, se eu quisesse, podia fazer isso. Né? Intimidar empresário, você tem que me dar dinheiro, porque senão eu vou falar mal de você. Né? Eu lembro até uma vez que estava o Wally Salomão, o poeta, autografando livro na Top Books, e eu entrei, daí ele disse, opa, deixa eu dar um aqui logo pro filósofo, senão ele me põe na próxima edição do Imbecil Coletivo. Então, o sujeito faz a fama como político, ele tem todos os instrumentos de extorsão na mão, e intimidar empresário é a coisa mais fácil. Né?
Esse pessoal está acostumado a ser explorado. Essa turma não entra lá pedindo, eles entram exigindo. Né? Chega lá o presidente do Itaú, vem um fiscalzinho de 15ª categoria, faz põe um ó para tremer. Eu sei que é assim, eu já vi tudo isso acontecer. Né? Eu vi o pessoal... Veja, em 93, eles estavam acusando a Odebrecht de todos os crimes que a Odebrecht não tinha cometido. Eles fizeram as contas e falaram, bom, então é melhor cometê-los. E começaram a cometer. É assim. Até porque tinham ótimos sócios, né, nessa última... Sim. Foram alguns bilhões, não só no Brasil. Por isso essa história, né, de dizer que o empresário que foi lá corromper político, no Brasil é tudo ao contrário. Aqui são os políticos que já chegam exigindo, e se o empresário não fizer como eles quiserem... Foi qualquer fiscal, meu Deus do céu. Fiscal, Põe essa gente verdade. de joelhos, de quatro, manda beijar o pé, o cara beija. A gente sabe que é assim mesmo.